essa, Ah, já coloquei. esse comecinho acaba que a gente fica batendo um papinho aqui. Olá, Walter. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Boa noite, como vai? Tudo tranquilo. Vamos abrir aqui os trabalhos dos bate-papos aqui do Open Mind, justamente falando de um tema que você gosta bastante, né? Tô até com uma camisa de maratona. Olha só. Ó, E você não a sabe que mim. hoje me colocaram para ficar aqui para Opa, eu sabe passar mesmo, vergonha, né? Porque eu participei da minha primeira corrida, foi um né? fiasco, mas eu não desisto, eu sou brasileira. Mas é sempre assim, a gente vai começar a prova de natação, tá? Eu tô chegando, foi ali em Copacabana, daqui a pouco começa todos a turma de caiaque de suporte estava atrás, eu era o último. Que legal, que legal. Não me incomodou, falei, peguei direitinho, tá ótimo. Foi Eu melhorando ao não me longo. incomodei em ficar por último, não. Só aquela sensação de morte eminente que veio assim para mim, mas depois eu superei. Olá, Kiko, bem-vindo. Tela, bem-vinda. Estava Nós tentando vamos dar aqui uns minutinhos, desmontar fiquem à aqui. vontade aí para se apresentar, enquanto a gente aguarda os demais chegarem. Desculpa, estava tentando desmontar aqui. Tava... Agora estamos te vendo e te ouvindo. Boa, obrigado, boa tarde. Tudo bem com Boa vocês? tarde. Tudo ótimo, bem-vindos aqui para a gente ouvir a história do Pedro, para poder inspirar a gente aí, ainda em tempo nesse começo de 2025, né? Eu ia ter hoje o encontro presencial, né, dos novos Open Minders, e eu priorizei estar aqui, viu, Pedro? Sou maratonista também, então falei, Pô, esse assunto legal, muito me interessa. legal, legal, ótimo. E você, Estela, também gosta de correr? Boa tarde ou boa noite, para mim tá claro aqui ainda. Gosto, mas nunca corri maratona, não. Tá no meu plano esse ano fazer a minha primeira meia. Então, Uhum. desde o ano Uau, passado que eu me empolguei mais com a bicicleta, e aí reduzi o ritmo de corrida e aumentei a quantidade de bike, e agora eu tô querendo treinar mais certo para fazer essa meia em maio. Já está programada, inclusive. Muito bom. que legal. Aline, bem-vinda. Oi, pessoal, tudo bem? Olá, tá boa, Aline? Tudo ótimo, e com vocês? Tudo bem. Eu estava falando que nós vamos começar aqui inspirando todo mundo nesse bate-papo de hoje, não é verdade? Estou uniformizada. Ah lá, gente, por que que eu não pus uma blusa também? É do Ah, Open Mind, a aqui gente tem a também, o Pedro camisa. também, todo mundo aqui. Ah, Por isso que eu atrasei um pouquinho, eu acabei a reunião e subi para trocar. Pô, vou pegar a minha também. dá Pô, vai tempo, lá. Kiko. Nós estamos dando uns minutinhos aqui, fica à vontade. Tem muito ultramaratonista aqui? Ultra não. Maratona. Ultramaratonista, eu tô falando em Só meia Calma maratona, lá, né? calma lá. De Walter. ultra. Só triatleta. É, só um pouquinho de cada. E como é que faz para ter essa camisa aí? Já conta o segredo. É, A correr, né? minha? É, e correr. A Essa minha, a aqui minha foi correu maratona de 62. Berlim. A minha Qual que é história, a sua? a minha é de Berlim. E a Ah, curiosidade, eu trabalhava no Rio, a empresa migrou para São Paulo, então eu vim para São Paulo. Aí, no ano que eu vim para São Paulo, em 2015, obviamente, São Paulo, terra para comer bem, tá, engordei mais de 10 quilos. Aí entrei em 2016 com um plano, vou correr uma maratona, porque eu tinha que perder esses 10 quilos para correr a maratona, senão ia ficar difícil. Aí eu fiz todo um planejamento de treinamento, de alimentação, e aí em setembro de 2016 eu corri a maratona de Berlim. Fiz em 6 horas, mas cheguei. ó, legal, parabéns, fez a Muito maratona. bom, muito bom.
Eu fiz Berlim em Excelente prova, né, 2019. Walter? Que Oi? organização. É uma excelente prova, né? Eu já fiz a Maratona de Berlim também, em 2019. Eu também fiz em 2019, Henrique. Jura? Que É. legal. Tava uma chuva, né? Um frio, Um frio. frio, A gente fica mas, tudo magricelo para correr, né? Um frio. mas uma Olha, prova muito eu boa. Eu gostei de adorei esse Berlim. frio. A minha estava 23 graus, então não estava tão frio assim, não. Ah, Tá tava bom. gostoso, então. Tava Né? bom. Bom. Olá, Rony, bem-vindo. Boa tarde, gente. Você Oi, viu que Boa ela Rô. está tarde, toda boa Tarde. noite. animada aqui, contando onde é que correu, já chega falando onde é que você andou correndo por aí, por favor. Tô correndo de quem? Melhor ficar quietinho, né? Não é? O Pedro é que correu Berkeley? Eu fiz a Barclay, sim. Ele já já vai contar para a gente a história dele. Eu estou dando esses primeiros minutinhos aqui para o pessoal conseguir se conectar e para não pegarem a história já caminhando aí, mas a gente vai ter um tempinho para poder fazer perguntas. É uma história bem legal. E eu acabei de descobrir que o Pedro é vizinho do Open Mind Brasil. Ele fica em São Bernardo do Campo também, então tá tudo em casa. Que legal, que Legal. legal. O que que eu ia falar? Esqueci que eu ia perguntar. Nossa, gente, trabalhei tanto hoje que eu tô assim, o pó da rabiola. E corredor que não corre parece que fica com mais amnésia, né? Qual É um frequência que você vício, corre, né? É um Aline? vício. É um vício, né? A gente é tudo É um doente. vício. Não é É um... normal. Vocês correm todo dia? Quase Não. todo dia, é que tem os dias de musculação, quase todos os dias. Para fortalecer, né? É, Ou 4 vezes por semana. É, eu E corria dois, 4 vezes por semana. e dois de fortalecimento. É. O meu psiquiatra diz que não é normal, que não faz bem. Então, por isso que eu Dependendo estou para quem aqui. você pergunta, hoje de manhã consumi 1.000 calorias. Eu fiz 1 hora de aula de running, correndo 7K em aula, que dá mais ou menos 50 minutos correndo, e depois eu fiz uma aula de bike. Tá? Em seguida, 2 horas de treinamento. Deu 1.000 calorias, Uau, um pouco de cada. que maravilha, que Né? maravilha. Nacional. Gente, É. então vamos começar aqui. As pessoas vão se conectando aqui, mas não vamos comprometer, porque eu imagino que esse assunto aqui é tema para mais de hora. Então, hoje a gente tem a nossa live especial com um convidado que redefine os nossos limites da resistência humana. Ele já correu no Vale da Morte, percorreu centenas de quilômetros sem descanso e foi um dos poucos brasileiros convidados para a misteriosa e temida Barkley Marathon. Empresário apaixonado por desafios e um verdadeiro exemplo de determinação, recebemos hoje, então, Pedro Luiz Cianfarani, ultramaratonista e pioneiro em provas extremas. Pedro, seja bem-vindo mais uma vez. E para começar, a primeira pergunta: correr é força física ou força mental? ó, primeiramente, obrigado pelo convite aí, né? Espero estar compartilhando e incentivando mais gente aí, né? Para entrar nessa febre que é a corrida, né? Eu tô nessa brincadeira aí desde 98, né? E nunca consegui parar, né? Nunca consegui parar, por mais que é desafiador, por mais que a gente às vezes fica lá, nossa, mas como que eu vou fazer isso? Aí você acha sempre uma força a mais ali para dar continuidade ali nos desafios, né? E é o interessante que sempre vamos buscando um algo mais, né? Que acho que é o que aconteceu comigo, né? Que, na verdade, em 98, quando eu comecei, foi naquela tradicional prova da Corpore, né? Noturna, do Ibirapuera, de Natal, 6 quilômetros, né? E ali não parei mais. Aí começa a vir outros desafios, né? E aí até que em 2000 fui para minha primeira maratona, né? A Maratona de São Paulo. E falei, vamos ver como que é isso daí. Aí eu sei que a minha primeira maratona mesmo, né? Meus primeiros 42 quilômetros, eu terminei assim que a gente fala assim, nossa, o que eu vim fazer aqui, né? Eu sei que aí eu cheguei, meu professor chegou
chegou para mim, veio me dar os parabéns, eu tirei ele de perto, falei, não, sai de perto de mim, nunca mais eu piso num lugar desse aqui, né? Mas passou 15 minutinhos, eu já estava procurando a próxima inscrição, né? E aí foi, né? Veio os desafios, né? Veio os desafios e fui procurando cada vez algo maior ali, né? Para tentar, sei lá, parece que a gente tenta buscar o limite nosso, né? Às vezes eu fico até preocupado, assim, que eu falo assim, que ainda não encontrei o limite, né? Então a gente fica até um pouquinho preocupado, né? De fazer alguma besteira, né? Mas, graças a Deus, né, o meu treinamento está sempre treinando bem, a suplementação, né? Tenho acompanhamento com um nutrólogo, tem acompanhamento com meus médicos, sabe? Então, a gente sempre está procurando a evolução, sempre procurando aprender. Por mais que eu tenha meus 56 anos, né? Falo assim, "Mas o que você vai aprender, né? Mas sempre tô buscando, sempre estou caçando um desafio maior. Tanto é que por isso que veio também a própria Barclay, né? Eu falei, não, esse desafio eu estava procurando há muitos anos. Eu falei assim, não, eu tenho que fazer esse desafio. E fui atrás para buscar para conseguir encontrar, né, alguma coisa para chegar, porque você não tem uma inscrição, você não tem um site, você não tem um contato em nada, né? Você tem que buscar informação, né? É, eu acabei caindo lá em Potosí, lá nas montanhas de Potosí, para poder achar algum segredo lá, né? Até que um cara acabou me contando como começava a chegar na Barclay, né? Então, é mais ou menos isso. A gente tem que ser persistente, né? Acho que tudo na vida é isso, né? Tem que ser bem, bem persistente, né? Conta um pouquinho para a gente, Pedro, da sua história, como é que tudo começou. Tá, vamos lá. Eu deixei esse espacinho aí para, né, justamente para a gente seguir, não. Então, como eu falei, né? Então, comecei até 2006, né? Fazia todas essas provas de rua, as maratona, meia maratona, sempre buscava, né? Esses desafios aí, né? Aí teve acho que já ouviram falar do Carlos Dias, né? Não sei se já ouviram falar do Carlos Dias, ele até saiu naquele documentário Super-Humano, né, da History, né? É o Super-Humano da América Latina, que ele, né, a resistência dele, ele deu a volta no Brasil, ele deu a volta no Brasil em quase um ano, né? Ele deu a volta correndo no Brasil. E ele fez uma prova lá naquela pista de atletismo de São Caetano, que era a pista da BMF, né? E ele fez uma prova de 6 horas, né? Aí eu falei, bom, eu vou conseguir então passar dos 42 quilômetros, né, da maratona. E fui me aventurar nessa prova para tentar passar o limite da maratona. E eu consegui passar, fiz 52 quilômetros nessa prova. Aí começou a vir aparecendo, né? Mais desafios começou a aparecer e fui aumentando, né, a distância, né, aumentando os dias ali de prova. Quando eu comecei, vou ser sincero que não tinha muitas provas, né? Hoje que virou essa febre, né? Que hoje a gente consegue encontrar um final de semana tem uma prova de qualquer tipo, né? Tanto uma prova de rua, como uma prova de montanha, como uma prova de pista, enfim. Hoje tem essa facilidade de encontrar, mas na época não, né? Na época a gente tinha que treinar, o que a gente vai fazer? Então, por exemplo, tinha a prova lá de 21 quilômetros na USP. Então a gente saía daqui de São Bernardo, ia correndo até a USP, corria a prova e voltava correndo, né? Ah, vai ter uma prova lá no Pacaembu, o que a gente vai fazer? Vamos correndo para lá para o Pacaembu, faz a prova e volta correndo, né? Então a gente começou a seguir essa linha, né? Porque não tinha muitas provas, né? Aí foi que eu acabei conhecendo algumas provas que acabou se consolidando aqui no Brasil, né? No caso, a Brasil 135, né? 135 é milhas, né? Então, são 217 quilômetros lá
num trecho do Caminho da Fé. O trecho do Caminho da Fé, que é o trecho, né, mais pesado do Caminho da Fé. Então, aí eu falei assim, meu, eu vou nessa prova. E eu lembro que na ocasião, meu professor pediu para mim ajudar ele para ir dirigir o carro do lado dele. Ele já fazia essas provas, ele pediu para mim, em 2009, acompanhar ele. Ele fez, acho que, 40 quilômetros e passou mal e teve que abandonar a prova. Eu coloquei na cabeça, falei, eu vou fazer essa prova aí, né? Vou fazer essa prova. E é, tudo nessas provas são tudo difícil. Né? Na ocasião, você tinha que trazer um currículo para fazer essa prova, né? Que é uma prova de 217 quilômetros, então você tem que trazer um currículo. Eu tinha pouca coisa ainda, né? Então, eu comecei a me enfiar nas maiores provas, né? Então, fui fazer uma 24 horas lá no Rio de Janeiro, né? Que a gente tinha que fazer um volume maior ali de prova. Então, eu consegui fazer 165 quilômetros na minha primeira 24 horas lá no Rio de Janeiro, lá no Fuzileiros Naval, né? E já comecei a traçar meu currículo. Tem algumas provas em Cubatão, que é uma prova de 100 quilômetros, né? Então, fui fazer também. E em 2010 eu consegui fazer a minha primeira Brasil 135, né? Então, dali eu comecei só aumentando, né, os desafios ali. Hoje eu tenho 13 Brasil 135, né? Tenho 13 Brasil 135, tanto é que agora é em janeiro, essa prova é em janeiro, e em janeiro eu fui premiado lá com uma medalha especial de mais de 10 participações, né, da prova, né? Eu e mais um grupo, né, de atletas ali, né? Aí depois, na sequência, né, eu fui fazer a Badwater lá no Vale da Morte, né? Cheguei a pegar 56 graus ali, né, no Vale da Morte, os 217 quilômetros também, né? Essa prova Brasil 135, ela, na verdade, ela foi copiada justamente da Badwater, né? Então, são três dessas provas extremas, né? Que é a do Brasil é montanha, que é a Brasil 35, a Badwater, que é a do deserto, e tem a Arrowhead, que é na divisa do Canadá, que é na neve. Então, são extremos. Ainda não, eu não fiz da neve, porque eu não me dou muito bem com frio, não, né, não me empolguei de fazer. Todo mundo pergunta, você não vai fazer, fechar as três? Eu falei, não, eu vou passar mal ali, eu sei que eu não gosto de frio, calor não tem problema. Fiz bastante treino na sauna, para fazer a Badwater. Então, eu ficava na sauna 6, 7, 8 horas dentro da sauna treinando. Não com esteira, que eu não consegui colocar uma esteira na sauna, mas eu conseguia fazer exercício, a corda, enfim, fazia os exercícios ali, né? E aí depois veio outros desafios também, né, de distâncias, né? Eu fiz 3 provas de 300 quilômetros na Estrada Real, né? Chama 300 o desafio, né? Então, você sai de Passa Quatro, não, Tiradentes, vai até Passa Quatro, né? Então, a gente vai procurando sempre um algo mais ali, né? A gente vai procurando sempre uma distância um pouco maior, a gente sempre vai buscando sabe, eu tenho, ó, dá para fazer esse desafio aqui, vamos fazer esse sem apoio, porque vai ficar um pouquinho mais difícil. Então, a gente vai fazer. E os treinos, né? Não pode deixar dos treinos, porque a gente vai fazer, como que a gente vai fazer os treinos, né? Como que a gente vai se preparar, né, para fazer tudo isso, né? Porque é difícil também você chegar e falar assim, vou ficar correndo aqui na minha região, 10, 12 quilômetros, e depois eu vou fazer uma prova de 200. Não, então você tem que fazer um volume ali, né, para poder pegar rodagem, né? Então a gente tem um treino que é muito divertido. Meu pai mora em Bertioga, né? Aí pega eu e meu irmão é meu professor, né? Ele é professor de educação física e treinador de corrida. Então a gente sai daqui do Riacho Grande, a gente vai até Bertioga correndo, né? A gente vai até Bertioga correndo. Então, eu falo que os treinos às vezes é mais gostoso do que até a própria corrida em si, né? Acaba se tornando um,
sabe? Uma diversão ali, né? Você passando ali pelo Caminho do Sal, cruzar tudo Mogi das Cruzes ali, né? Sair na Mogi Bertioga, aí você chega na praia, né? Molha os pés ali, dá um mergulho, né? Então isso é bem gostoso, bem gratificante, né? Então eu falo que às vezes o treino acaba sendo mais divertido do que a própria corrida em si, né? E aí, né, eu vou então entrar na Barclay, né? A Barclay, como eu fiquei sabendo, em 2018, é assim que eu voltei da Badwater, um amigo pegou e mandou um documentário da Netflix. Falou assim, olha, você gosta dessas maluquices? Vê essa doideira aí que eu tô te mandando. Aí assisti o documentário, né? Aí até mandei para ele, falei, não, você tá brincando, né? Isso aí não é corrida, né? Eu falei, o que que é isso? Isso aqui é uma gincana, né? Aí ele falou assim, essa daí é pegada mesmo, isso aí é difícil, né? Aí eu falei até para ele, falei, bom, isso daí, sei lá, daí um dia, quem sabe? E aquilo ficou na cabeça, não tem jeito, né? Ficou na cabeça, eu falei, caramba, né? É uma prova diferente, né? É uma coisa nova, né? Não é uma corrida tradicional. Vou explicar um pouquinho a prova, até para vocês entenderem o porquê, né? Porque a gente está acostumado, né? Vocês que já correram uma maratona, vocês que já fizeram essas provas, vocês sabem o que é. Tem ali o caminho, né? Você vai correndo ali, tem o caminho tudo demarcado e tudo mais, né? A Barclay, assim, já começou que eu falei. Ela não tem um site de inscrição, não tem um contato do organizador, não tem nada. Você que tem que descobrir, né, o e-mail do organizador para mandar o e-mail num dia, hora, data, minuto, segundo certinho ali, explicando por que que você quer fazer essa prova, né? E é até assim, a inscrição, aí você fala assim, tá, mas a inscrição deve ser uma fortuna, né? Você vai correr lá no Tennessee, né? Deve ser uma fortuna. A inscrição é US$ 1,60, que é a entrada do parque, né? É uma placa de carro do seu país, né? Do seu estado, né? Uma placa de carro, né? E a gente tem que levar um presente para o organizador, né? Ele escolhe um presente que todo ano. Eu levei um par de meias de lã para ele, né? Levei um par de meias de lã. Essa é a inscrição da prova, né? Essa é a inscrição da prova, né? E depois que tem a inscrição, aí você vai lá, eles te dão um envelope com algumas dicas, né? Um envelope com algumas dicas. Como eu já me informei, eu levei antes um mapa, né, do parque. Eu tive que levar um mapa do parque, né? Por quê? Porque não tem marcação o caminho. Não tem. Quando você entrega esses itens para a organização, eles mandam em cima da mesa de um parque lá, ele fala assim, olha, o mapa tá ali. Aí eu tirei uma foto rápido ali, né? E fui lá para o meu canto lá para traçar, né? Todas as coordenadas de onde estavam os pontos que eu ia ter que correr. São 5 voltas, né? A gente tem que fazer 5 voltas por esse parque. Então não tem marcação, nada, nada. E não tem trilha, porque lá é final de inverno. Então as árvores estão tudo sem folha, né? As folhas tudo caídas no chão ali, né? E você não tem um caminho ali traçado, um caminho pronto para você correr. Então, você tem os pontos que eles te marcam, que aí você fala assim, tá, como você sabe que você está no caminho certo? Bom, todo ano eles colocam um espalhado, o caminho muda todo ano. Não adianta eu falar assim, o ano que vem eu vou lá de novo, eu já sei como que é. Não, eu não vou saber, porque o caminho é outro caminho, né? E no meio do caminho, eles escondem alguns livros, né? Alguns livros ficam escondidos. Nesse ano foi 15 livros, né? E eu tenho que fazer o quê? Quando eu chegar nesse livro, quando eu tenho que achar esse livro, eu vou pegar o meu número, né? O meu número de peito, né? Meu número era 51. Então, eu tenho que pegar todas as páginas 51 de todos os livros, né? Então, eu tinha que chegar lá com 15 páginas de livros, né? E ali não tem caminho, não tem trajeto, não tem nada. Você não tem o horário da largada, você não tem nada. Você sabe o dia. Eu sabia que era dia 20.
Dia 20 era largada, então dia 20 eu tinha que ficar acampado lá no parque, né? Dia 20 eu fiquei acampado no parque, esperando. 1 hora antes da largada, ele toca uma concha, né? Aquela tipo concha havaiana, eles tocam aquela concha, aí você tem 1 hora para se preparar. Então, 1 hora, ainda fui comer alguma coisa, fui acabar de colocar em algum acessório ali, né? Lanterna, tudo, porque largou 5 horas da manhã. E 5 horas da manhã lá ainda é muito escuro, só foi amanhecer quase 9 horas da manhã lá, né? E, você tem 1 hora para então acabar de se preparar, né? E a largada é quando ele acende o cigarro dele. Quando ele acendeu o cigarro dele, aí é dado a largada. E você não pode correr com um celular, com GPS, nada, nada. Ele vai te dar um relógio, um relógio analógico para você marcar o horário, né? Só isso, para você saber o horário que você vai fazer cada volta. Então, a única coisa que você vai ter tecnológico é o relógio. Até a bússola, você tem que levar uma bússola analógica também, não pode ser digital. Tem que ser tudo analógico, os negócios lá, só o relógio. Mas ele fez também, né, tudo ele faz para dificultar, tudo, né? Tudo ele faz, ele fala que quando vários anos, ninguém completa essa prova, né? Fica vários anos sem ninguém completar, né? E esse ano, um pouquinho antes da largada, ele te dá um relógio, né? E ele fez uma pegadinha. Ele falou assim: olha, um de vocês, né, dos 40, são 40 convidados, um de vocês vai ganhar um relógio digital touch, que vocês não vão conseguir utilizar. Eu quero ver como que vocês vão fazer, né, para usar um relógio touch no meio do mato, com luva, tudo, né? Bom, beleza, né? Falei assim, bom, um vai ser azarado, né? Não precisa nem falar quem que foi esse azarado, né? Que pegou o relógio Tote, né? Eu ainda peguei o relógio Tote, todo mundo tirando barato, eu não entendia. Quando eu fui, eu falei, nossa, como que eu vou mexer nesse relógio aqui, meu? Não tinha como mexer no relógio. Então, ou seja, eu corri sem saber a hora, sem nada ali, né? E detalhe, né? Você tá num parque totalmente selvagem, né? Nós montamos um acampamento latino ali, né? Então tinha o argentino e o boliviano. Eu estava junto ali. Aí nisso, no meio da corrida, o argentino voltou. Aí minha esposa chegou assim: Ô Thanos, o que aconteceu? Por que você já voltou, né? Ah, eu me perdi, né? Eu me perdi lá no meio da trilha. Aí eu tentando localizar o caminho, dei de cara com 2 ursos. Ah, meu, eu falei, para mim chega. Aí ele conseguiu achar uma trilha que ia para o parque, ele acabou abandonando a prova, né? E ela é toda desafiadora, ela é toda desafiadora, né? E você vai mandar, né, o termo de responsabilidade para eles, né? Aí tudo é divertido, sabe? Tudo é divertido. Você vai mandar, eu fui mandar para o DHL, né, para mandar a documentação, aí eu tinha o endereço, né? Tinha o endereço do organizador para estar encaminhando o meu contrato, né? Que você tem que ser responsabilidade por tudo lá, né? Tem javali, urso no meio, se acontecer alguma coisa com você, azar é seu, né? É você que é responsável por você mesmo. Aí, tanto é que você coloca o endereço dele, aí qual o nome da pessoa? Ele coloca lá, idiota. Tanto é que eu cheguei lá na DHL e coloquei lá, idiota, né? Ela, não, mas eu não posso colocar idiota, vou colocar idiota para. Ah, mas ele pediu para colocar o nome dele como idiota, né? Expliquei que é uma brincadeira, uma corrida, né? E para colocar, falei, eu tenho que colocar o nome dele, idiota. Ele falou, mas tem o nome dele. Eu falei, tá, Lazarus Laker. Aí falou, então tá bom, Lázaro Laker, entre parênteses, idiota. Colocou assim, né? Para ele receber lá a correspondência, né? E é muito interessante que é tudo, sabe, cada um tem a sua função ali, né? Cada um tem a sua função, tem uma pessoa que ela é um grupo de amigos, né? Essa corrida é desde 86, né? É um grupo de amigos que inventaram essa prova. Que essa prova, ela, ela é o assassino do Martin Luther King ficou preso numa cadeia que fica dentro do parque, né? E ele fugiu da cadeia, né? E ele, em 56 horas, né, ele conseguiu sair, acho que pouco mais de 10 quilômetros de perto do presídio, porque ele não conseguia sair dali.
porque a mata é muito fechada, né? Ele tem uns espinhos ali, né? Tanto é que a gente corre com tudo com uma jaqueta para poder não se arranhar muito, né? E, aí tinha essa lenda lá na região desse prisioneiro que escapou e ficou do mais de 2 dias perdido e não conseguiu sair do lugar, né? E aí os caras falaram, vamos tentar fazer o caminho dele? Ah, então vamos. E começaram a fazer essa brincadeira, né? De tentar fazer o caminho que ele fez, né? Para fugir da cadeia. Tanto é que você passa por essa cadeia já está desativada. Eles fizeram uma outra cadeia mais longe do parque, e essa cadeia virou tipo um museu ali, né? Tudo que eles fazem vira um museu ali, né? E você tem que passar debaixo do túnel que ele escapou. Você tem que passar debaixo do túnel com água na água no joelho ali. Você tem que passar num túnel de uma ponta para outra, né? Dentro desse túnel, né? Então, é uma coisa totalmente diferente, é uma coisa totalmente nova, né? É um, é um desafio. Eu sou o segundo brasileiro, né? Eu sou o segundo brasileiro a participar dessa prova, né? O primeiro foi o Henrico, é um corredor de montanha também, tanto que todo mundo falava, o Henrico vai mandar bem nessa prova, né? Que é de montanha, né? Que é a cara dele, né? Mas também mesma coisa, né? Até quando eu fui fazer o meu pedido para fazer a prova, né? Até que ele falou assim, e aí, você vai dar uma volta? Aí eu falei, não, eu vou aqui para dar 5 voltas, não tem essa história não, quero dar 5 voltas. Aí ele virou assim, mas para dar 5 voltas tem que dar a primeira primeiro, né? Novato não dá 5 voltas nunca aqui, né? Aí eu vi o porquê que ele falou isso. É muito difícil. É muito difícil. Você não sabe, você não tem noção de onde você está, né? No finalzinho que eu conseguia começar a pegar como que era para fazer a navegação ali, né? Que é muito difícil. E pensa que os livros estão assim em lugar aberto? Não. Você está dentro de uma gruta, dentro de um tronco oco de uma árvore, debaixo de uma estrutura metálica de uma torre que caiu. Eu achei um livro debaixo de uma panela de uma mina abandonada, né? Então um negócio totalmente diferente, né? Totalmente diferente, né? Que eu falei assim, não, essa prova é a prova que eu quero fazer para, né, para colocar, né, aquela estrelinha ali né, nas minhas ultras, no meu currículo aí, né? Então, quero colocar essa prova, né, nesse local. E eu dei sorte também de eu conseguir presenciar, desde 86, a primeira mulher que conseguiu terminar a prova, né? A Jasmine, né, uma australiana, conseguiu terminar a prova, né? Muitas mulheres tentaram, e ele forçava as mulheres a participar, né, para ver se alguma mulher tinha conseguido terminar a prova. Essa Jasmine, ela fez o ano retrasado, ela fez no ano retrasado, e ela faltou uma volta, ela não conseguiu abrir a última volta. E esse ano ela foi e conseguiu, né? E eu, né, fiquei super feliz de estar ali participando dessa festa, né, participando desse evento totalmente fechado. É um evento totalmente fechado. Tanto é que eles pedem, tudo em segredo. Por exemplo, eu sei agora o segredo, mas eles pedem para a gente não sair falando, não contar, justamente para não estragar, né, a diversão que dura desde 86, né? Então, você tem que participar também né, da brincadeira. Nossa, todo dia tem gente perguntando, como que faz? Né? Infelizmente, não é assim, né, como faz. Você tem que ir atrás, né? Eu estava numa prova agora no mês passado, né? Eu fui numa prova, aí tem um amigo nosso, ele também corre, né? A gente estava fazendo a inscrição lá, fazer inscrição não, pegando lá todo o número, pegando as coisas lá da prova, né? E um cara veio me pegou lá, me fala aí, como que faz? Aí o cara falou assim, posso responder para ele? Eu falei, pode responder, né? Ele falou assim, olha, se você pegar ele, se amarrar ele, ficar, sabe, judiando dele, batendo nele 1 mês, ele não vai te contar, né? Aí ele, é isso que você ia falar? Eu falei, mais ou menos isso, tá bom, vai. Não é assim que ele vai ficar sabendo, né? Como eu falei, eu fui até em Potosí, lá no meio do nada, né, para conseguir descobrir alguma coisa. Você não vai, né, do nada assim eu chegar e falar. Eu falei assim, né, a única pessoa que eu já cheguei a comentar, que eu falei assim, ó, se você quiser, eu ajudo você aí, meu irmão.
meu irmão que me ajudou a treinar tudo, ele me passou todas as planilhas e passou todas as orientações para preparo físico, né? Eu falei, é você? Ele, não, eu essa prova eu não faço, sabe que as provas mais rápidas, eu gosto de provas, né, rápidas, tanto é que vira e mexe, ele vai para provas mais rápidas de 70, 100 quilômetros, ele sempre fica lá no pódio, tudo, né? Que ele gosta de provas mais rápidas. O negócio é provas mais longas, né? Então a gente acaba se completando e fazendo algumas provinhas aí interessantes aí pelo meio do caminho aí, né? Bom, falei muito, alguém quer perguntar alguma coisa, vocês querem, né? Imagina, falei que era história para mais de metro aqui, que a gente não cansa de ouvir. Claro, está aberto para as perguntas aí, quem quiser, mas eu queria fazer a primeira, principalmente na Barclay. Qual que é o maior inimigo ali? É o sono, o cansaço psicológico ou o medo? Porque muitas questões que você falou ali davam medo mesmo, né? Ah, não. Sim, a gente fica, né, apreensivo, até por ser para mim, era novidade, para mim tudo era novidade, né? Eu cheguei lá no parque com -8 graus, né? A gente não está acostumado com isso aqui no Brasil, né? Peguei -8 graus lá no parque, acampando, ou seja, não tinha conforto nenhum, né? Então, tudo era sabe, uma novidade. Mas, assim, sono para mim não é meu problema, né? Né, nessas provas, eu consigo fazer essas provas, eu já cheguei a ficar 60 horas direto correndo, né? Já cheguei a ficar 60 horas direto correndo. Então, o sono para mim é difícil, eu não sinto sono. Já tentei mesmo dormir, eu falei, se eu dormir, capaz que eu vou dar uma descansada e eu vou voltar melhor, voltar, né, mais preparado para continuar, mas eu não consigo. Eu não consigo. Teve uma prova, até assim, até fazer já um gancho para uma outra prova, assim que eu voltei da prova do deserto, da Badwater, voltei meio frustrado, né? Não contei a história, né? Mas eu voltei meio frustrado, porque eu treinei demais. Acho que era o momento que eu estava mais bem preparado, sabe? Da minha carreira, da minha jornada. Eu estava muito bem preparado, né? Eu tinha começado a fazer uma parte nutricional, né? Não sei, vocês que é corredor, o Tubarão, né? Meu Tubarão é meu nutricionista. O cara é o mago né, da nutrição esportiva, né? O cara é muito bom. Então, eu tinha começado a fazer um acompanhamento com ele, tudo, né? Eu estava muito bem preparado, meu irmão tinha mudado as minhas planilhas, né? Eu estava preocupado, eu falei assim, bom, né, vou fazer 50 anos, então tenho que me preocupar a melhorar mais ali minha performance e tudo, porque a tendência é a gente começar a diminuir, né? Eu quero continuar um pouco mais, né? Eu treinei muito para essa prova, né? E eu tenho uma característica que é assim, eu consigo sair na prova e terminar do mesmo jeito, sabe? Então, eu consigo deixar um ritmo mais confortável, mas eu consigo ficar dias correndo nesse mesmo conforto da corrida. Então, é diferente, vocês que é maratonista aí, né? É diferente você fazer uma maratona, que você tem que estar num pace ali para você fazer os 42 ali, né? Sei lá, um sub 5 horas, sub 4 horas, sub 3 horas, enfim, cada um com seu objetivo. Ou ter uma outra maratona. Uma outra maratona você tem que é, fazer um ritmo que você consiga estender mais esse seu, né, o seu desempenho ali, né? Então, eu sempre tive essa característica. Desde as primeiras provas, sempre consegui achar esse ponto de equilíbrio. Eu consigo diminuir mais o meu ritmo, mas consigo ficar por muito tempo correndo. Aí, nessa prova, eu estava muito confiante. E eu saí um pouquinho fora né, do meu ritmo ali, né? Eu saí um pouquinho fora do meu ritmo. E eu saí muito forte, Saí muito forte. E quando eu cheguei mais ou menos no quilômetro 70, mais ou menos, nossa, mas me bateu um cansaço que eu nunca tinha sentido isso, né? E foi difícil para mim voltar, né? Foi difícil. Aí, quando nesse ponto em diante, a gente pega a primeira grande subida da prova, por mais que é deserto, mas você tem que subir 3 montanhas ali, você tem que subir, né? E essa primeira montanha de 30 quilômetros, né? 30 quilômetros só de subida. Aí nessa hora eu tava, sabe, nossa, tava muito mal, eu tava, não conseguia, né, voltar, meu corpo não conseguia voltar, e nisso aí apareceu, né, nosso grande campeão aqui do Brasil, né, o Valmir Nunes, né, super campeão aqui, né, que mora lá em Santos,
ele me alcançou, ele falou assim, ele estava de apoio de um atleta. Ele falou, meu, calma, relaxa, você sabe o que você tem que fazer, né? A sua experiência você consegue, né? E me botou na prova de novo. Depois, quando eu já passei dali, já consegui voltar a correr, mas ali passou na minha cabeça, falei, nossa, né? Será que eu consigo? E eu consegui terminar, é um grande feito, claro, né? Não pode chegar e também falar o contrário, você vai falar, pô, mas que mal agradecido, né? Mas eu consegui fazer, mas não o que eu esperava, né? E nisso eu estava muito bem preparado. A prova foi então em junho, julho. Eu estava muito bem preparado. E em outubro ia ter uma prova de 48 horas de pista. Pista de atletismo, 400 metros, né? Era uma prova de 48 horas. Então, você fica correndo, chip no pé ali, né? E vai marcando a quantidade de voltas. Aí eu falei, bom, eu vou aproveitar meu treinamento e vou aproveitar que eu estou um pouquinho engasgado, né, com a Badwater e vou para a prova, né? E já tracei a estratégia. Eu falei assim, olha, eu vou fazer o que eu sei fazer, que é fazer aquele meu ritmo às 48 horas, né? E fui. Foi difícil, porque imagina, você tá na pista, você tá vendo todo mundo, né? É diferente de você num estradão que você vê a pessoa aqui, você não vê nunca mais, né? Eu tô na pista, eu tô vendo as pessoas, todo mundo me passando, fala, ai, caramba, né? Eu vou largar minha estratégia, eu vou correr, né? Vou correr mais forte. Mas não, falei, não, vou fazer isso até o final. Nem se eu ficar em último, mas pelo menos eu tentei minha estratégia. E aí foi, né, as primeiras 12 horas, 24 horas, 36 horas, e eu fui pegando, ganhando terreno, consegui terminar em segundo lugar, né, terminar em segundo lugar, foi legal o pódio, né, o pódio era legal, né, era um cara do Exército, um cara dos Bombeiros, um cara da Marinha, né, e só eu de civil ali no meio ali dos caras ali, né, e esse tempo eu fiz, em 48 horas, fiz 316 quilômetros, né? Em 2018, foi, acho que a 20ª marca no ranking lá, alemão, mundial, lá tem um ranking alemão que tem, que é o ranking que o pessoal faz com todas as provas registradas, né, no mundo inteiro. E, então, sabe, eu falei, bom, missão cumprida, né? Conseguir apagar, né, aquela decepção que eu tive, né, no meio do ano, aí consegui fazer essa prova aí. Então, a gente às vezes tem que acreditar, né? A gente tem que se acreditar no que a gente consegue fazer. Então, numa prova, eu saí do meu perfil. Ah, não, vou embora, né? Vou embora, vou fazer isso aí. E a outra, eu falei, não, vou seguir até o final no que eu me propus a fazer. E conseguir, né, um grande segundo lugar ali, né, que até hoje o pessoal comenta dessa segunda colocação pelo volume que eu fiz ali, né, pelo volume que eu acabei fazendo, né. Mas, né, eu só fiz esse paralelo aí da Barclay, né, mas realmente o sono não é problema meu, então na Barclay eu sabia que eu não tinha sono, para mim era a coisa diferente ali, né? Como que eu ia achar os livros ali, né? Eu fiz muita navegação, eu pegava a minha bússola, eu ia lá para o Riacho Grande, lá na serra, eu ia procurar os caminhos, traçava alguns lugares, ia procurar, ia fazer né, algum trecho para mim ver como que era, né? Então, eu acabei treinando isso daí. Eu falei, mas e na prática, como que vai ser? Porque a nossa mata atlântica aqui é muito diferente da deles ali, né? A nossa mata, por exemplo, se você faz um troço desse aqui no Brasil, passou um, dois, três, pronto, o caminho está ali já, né? Amassou o mato, está ali o caminho. Agora, imagina, um lugar que só tem folha seca no chão. Passou o primeiro, bateu um ventinho, já não tem mais caminho. Passou o terceiro, não tem mais caminho. Então, é tudo novo. Então, você tem que fazer realmente a navegação, né? Eu acabei encostando perto de um americano, né? Que ele tinha feito 20 vezes essa prova, né? E encostei no americano e ele começou a me dar bastante dicas ali, né? Começou a dar bastante dicas. Tanto é que ele chegava para mim e falava: aí agora nós vamos para onde? Aí pegava meu mapa, pegava minha bússola, falava: ó, nós vamos para cá, para essa direção. É isso mesmo, tá certo, tá certo. Porque quando ele chegou, ah, faltando
faltando acho que 5 livros, né? 5 páginas de livros, ele pegou e falou assim, ele veio me dar, deu os parabéns, você tá legal, agora é com você, porque eu tô indo embora pro parque, vou abandonar a prova. Aí eu falei, nossa, e agora? Né? Eu tava com essa segurança dele ali, né? Aí eu falei, nossa, e agora? O que que eu faço? Né? E os últimos 5 livros eu peguei sozinho ali, né? Sabe, fiz a navegação certinho, sem ninguém perto. Teve uma hora eu encontrei com um suíço, aí nós até, né, imagina, ele não falava nada, eu também não falava nada, a gente, pô, foi um barato, né? Eu, um brasileiro e um suíço conversando ali. Mas saiu um papo longo ali, né? Essa hora nós conseguimos pegar a página junto ali, continuamos depois cada um no seu caminho e fomos embora. Mas não tem, assim, o que mais assim foi o desconhecido, isso me pegou, né? Voltando para sua pergunta, o desconhecido, né? O desconhecido realmente acaba, né, incomodando a gente, né? Até o pessoal fala assim: ah, você tem vontade de voltar lá? Olha, não me programei para voltar, mas se um dia precisar voltar, se um dia, né, eu vou voltar, quero fazer, já é diferente. Entende? Agora eu já sei o que eu vou enfrentar pela frente ali, né? O que vai ter na minha frente, o que eu vou fazer, o que eu preciso fazer, né? O que eu preciso treinar mais, né? Até meu irmão perguntou, o que você precisava ter treinado mais? Eu falei assim, olha, eu não precisava ter treinado tanta corrida, eu precisava treinar mais resistência, mais força, porque lá ou você sobe ou você desce, não tem parte plana lá. Né? Ou você está escalando montanha ou você está descendo montanha. Então, você precisa muito de força mesmo. Né? Você precisa de muita força mesmo. Então, é, hoje, se eu fosse fazer de novo, é isso aí. Tanto é que até a brincadeira do relógio, né? A gente tem um grupo restrito lá, né? É o único grupo que ele tem, ele faz um grupo no Facebook. É o único lugar que você consegue falar com ele, né? E eu mostrei o relógio. Falei, ó, vocês estão falando do relógio? Ó, tá aqui comigo ainda, né? Aí ele me deu os parabéns de novo, né? Me deu os parabéns. Aí ele falou assim, ó, eu quero ver você voltar aqui para fazer mais voltas aí, eu quero ver você fazer mais voltas, eu quero ver como que você faz aqui agora. Eu falei, não, sem problema, a gente pode voltar. E até você para minha esposa, ó, foi ele que falou, não foi eu que falei que ia voltar lá, não. E o Walter até compartilhou conosco aí no chat o artigo ali contando da história da Barclay. E queria saber se vocês têm alguma pergunta para fazer para o Pedro. Eu teria uma pergunta, Pedro. Como é que faz a alimentação nessas ultramaratonas? Olha, o Walter, eu assim, eu sou do começo, então, não sei desde quando você corre, mas a gente eu sou daquele tempo que tinha que comer alguma coisa ali, porque senão não dava, né? Tinha algum gelzinho, mas não alimentava tanto, né? A gente tinha que, né, fazer uma boa alimentação ali na véspera, aquele negócio todo. Com o Tubarão, né, com esse nutricionista, eu aprendi tem algo diferente que pode fazer, né? Então, hoje eu tenho, sabe, uma suplementação. Ele, na verdade, o Tubarão, ele faz uma suplementação para esse pessoal que faz os Ironman, Hum. esses desafios que também de dias de bicicleta, de pedalar, de natação. E geralmente esse pessoal, eles também não podem levar coisa assim sólida para comer. Geralmente é tudo líquido, né? Eu preparo em pó. Então hoje você tem uns suplementos aí, eu tenho um suplemento que eu tomo, né? Que ele tem 80 gramas de carboidrato. É muita coisa. Né? Só para você ter uma ideia, o gelzinho que a gente toma, né, nas corridas é 20 gramas, né? Então hoje você tem alguns suplementos aí que é 40, 60, 80 gramas de carboidrato. E lá eu não podia ter tempo justamente para fazer uma alimentação, de comer um lanche, não dava para fazer. Eu tinha as programação para na volta. Na volta eu tinha para a preparação, mas durante, não, aí tinha que fazer a minha suplementação via os carboidratos em gel, em pó, que eu tinha que preparar com água, né, porque senão realmente não aguenta, né? Senão realmente não vai aguentar essa distância toda, né? Essa distância toda. Nas minhas primeiras provas que eu fiz, essa, por exemplo, a BR-135, tem os pontos de apoio, geralmente é em pousada, né? Em pousada. Eu mandava fazer uma macarronada ali, comia macarronada no meio da prova, né?
Você tem que se alimentar ali, de alguma forma, você tem que achar um jeito de se alimentar. Só que você vai comer uma macarronada, você vai demorar um pouquinho mais para começar a voltar, né, a correr. Agora você toma esses suplementos, você toma e já sai correndo, já não tem problema nenhum. Então, hoje já tem bastante coisa, né? E você consegue chegar ali também, que corre também, você sabe, né, tem que jogar esses suplementos aí para poder enfrentar esse meio do caminho aí, né? E você falou uma coisa assim, que acho que mais do que. Quando eu comecei a fazer ultra, eu comecei com um grupo super veterano aqui de Valinhos. Isso é uma coisa bem curiosa, né? Porque sim, a gente não tem gente nova fazendo ultramaratona. Acho que o mais novo ultramaratonista assim, conhecido no Brasil, acho que tem 42 ou 44 anos, né? E então, assim, são pessoas um pouco mais experientes e bem destemidas, né? E um pouco mais tradicionais. Eu corro aqui com um grupo, eu moro em Valinhos atualmente, uma galera que é da época que comia salame na trilha, É sabe? isso mesmo, é isso Comia, mesmo, é isso mesmo. tipo É isso mesmo. azeitona, sabe? E eles fazem isso até hoje, assim. Como eu sou paulistana, e eu treinei lá com o Ademir Paulino, tinha nutrólogo e tal, eu fui muito mais pros géis e pros Isso. líquidos e tal, do que fazer esse tipo de coisa. Mas eu vejo que eles, assim, eles têm um esquema super roots, eles investem bastante em tênis, em roupa, mochila, essas coisas, né? Mas com alimentação, eles são bem conservadores e cada um tem o seu estilo ali, né? Cada um tem seu jeito você não falou de uma ultramaratona aqui no Brasil que é bem famosa desses malucos de trilha, que é o Hawaii, né? Isso, eu fiz. Agora eu fiz a reversa, eu fiz a reversa aí, né? Eu fiz o 135, eu ia fazer o treinamento para BR, né? Fiz fazer o Aham. treinamento para BR, então eu fui fazer o 135, né? Aí eu até, e assim, eu até combinei com um amigo, ele ia fazer a prova inteira, né? E eu ia fazer, depois a gente ia se encontrar para ir embora, né? No final ali, vai lá e passa quatro, né? E aí eu peguei, mochilão nas costas, e vamos embora, né? E tanto é que a minha largada, você já fez essa prova, não? Já fez Não, essa eu ia prova, fazer não? esse ano e aí eu me machuquei. E exatamente Ah, pelo que você falou. O maior desafio, acho que pra gente, bom, tem o trabalho, né? Família, que eu acho que são os dois primeiros grandes desafios. E o outro não é treinar corrida, né? É treinar musculação. Bobeei, sei lá, 2, 3 meses, treinei menos. Eu tô com uma lesão, que eu tô já, sei lá, 5 meses sem correr. Então, assim, tô no tratamento. Eu só faço fisioterapia, bike, começar alguns acupuntura. É, faço tudo isso aí, eu faço tudo isso aí. é, Osteopata, acupuntura, tem um massoterapeuta, todas essas coisas. é, Eu falei, meu, é, tem uma todo o equipe que pacote, fica. né? Não tem jeito, não tem jeito. Se você quiser ter uma vida útil na corrida, não tem jeito, não vai escapar. Ó, já corri em Valinho, já lá naquele parque, lá quando tinha aquela ultra maratona. Era da Ultra Runner CLT. também. Era da Ultra É, Runner. é. 12 horas, tinha prova de 12 horas, né? Ali no Então, e parque. a minha equipe, que é uma equipe, meu, é muito interessante. Se vocês quiserem um dia vir correr aqui, olha que legal. É uma equipe sem fins lucrativos, gente. O fundador faleceu faz um ano e pouquinho, que é o Marcos Pereira. Você deve ter conhecido ele, com certeza, Pedro, nessas corridas, assim. Ele foi, assim, super ultra maratonista. E ele fundou essa equipe há 25 anos, 20 sei lá, trocentos anos, para tirar as pessoas do sofá, tirar as pessoas do sedentarismo. E eles não cobram nada por isso. Nada, gente. Então, assim, eles organizam essas provas de 12 horas, de 6 horas, ou eles fazem algum desafio. E assim, eu virei ultra com eles, assim, vamos fazer daqui 2 meses, 50 quilômetros, vamos. E aí, alguém quer fazer apoio, vai e tal. Eles têm uma van super antiga que está precisando ser trocada. E olha que legal, e eles vão levando as pessoas. Fala, Nós Estela. temos, nós temos também uma equipe Ultra Loucos,
né? Ultra Ultra Loucos. louco. Ah, que É, legal. Ultra Loucos, mesma coisa, a gente é um grupo de amigos, igual você está falando, é um grupo de amigos, e a gente acaba acolhendo um monte de gente. Ah, queria correr, pode vir. Tô de terça e quinta na frente aqui do parque, pode vir, se encontra, vamos lá. Né? Então Olha a que gente vai legal. lá e encontra, a gente se encontra e, meu, tem camiseta, a Que gente legal. reúne para fazer alguma prova, tem os almoços que a gente marca com toda as famílias, então isso é bem divertido. Isso a corrida é diferenciado, né? Eu falo que as amizades de corrida é uma coisa totalmente diferente, né? É. Bom, vocês conhecem a Caminhos de Rosa, conhece Caminhos de Rosa? Lá em Não, Minas. Tem uma prova, né? Tem uma corrida que ela é cultural. É cultural, é uma corrida bem interessante. É 260 quilômetros. Por que Caminhos de Rosa? Que é o caminho que Guimarães Rosa ele fez quando ele se inspirou no Grandes Sertões, né? E um desses corredores, um ultramaratonista aí, ele morava numa das fazendas que passava o caminho. Ele é do pai dele, né? Era do pai dele, que era a fazenda lá do caminho que o Guimarães Rosa fez. E vira e mexe, apareceu alguém lá, nossa, posso tirar foto aí? Aí, pô, o que que é? Ah, não, o Guimarães Rosa parava aqui na comitiva dele e tal, né? E ele começou, ele falou, pô, deixa eu... Aí ele pegou, tinha um livro que é o Diário do Guimarães Rosa. Por esse Diário do Guimarães Rosa, ele conseguiu achar o caminho. E ele marcou o caminho e fez uma prova nesse caminho. Então, por isso que chama Caminhos de Rosa, né? E você ganha um livro contando a história do Guimarães Rosa, a história da corrida, né? O troféu não é um troféu que você compra na 25 de março, não. É um artesanato que os moradores faz para ele, olha né? que É um legal. artesanato. Então, é uma prova totalmente diferente, sabe? Os apoios ficam naqueles casarão no meio do nada do sertão mineiro, sabe? Então, eu fui Ganha pão ajudar de uma vez. queijo no apoio, né? Um pão de É, queijo recheado com Que doce de isso, leite e Alice, você leu cafezinho. minha mente. na Desculpe, fazenda Michele, ela quer dele, falar e eu fico falando aqui. na fazenda Eu quero dele, ele fazer só faz uma pergunta, que ah, assim, é muito inspirador ouvir vocês falando, né? E para mim é fora da realidade, é muito o que a Giovana trouxe, redefinir os limites. E eu vivi um pouco isso com a bicicleta, de sair ali de 20 quilômetros para 100. E aí o que eu quero perguntar para você é qual a dica, assim, o aprendizado que você traz? Falaram muito do treino de musculação e fortalecimento. Mas além disso, qual o erro que você acha que geralmente os corredores cometem nesse processo de sair de uma distância menor e sair para, eu não diria ultra ainda, né? Não tenho essa ambição, mas chegar numa meia ou numa maratona. olha, eu falo assim, tá? Isso desde que eu comecei, a gente até fala, a gente brinca muitas vezes, né? Que a gente fala que numa corrida, sabe, uma prova um pouquinho mais longa, até a maratona, vou falar já até da maratona, não estou falando das provas que eu faço, não, né? Eu acho que o principal é a cabeça. Se você não tiver com a cabeça certinha, programada para fazer, meu, você pode estar com o melhor preparo que você tiver, você pode estar com a suplementação que você tiver, sabe? Então, você tem que estar com a cabeça preparada. Eu falo isso daí, o meu irmão, ele fala, meu, minhas provas é mais curta, eu não consigo fazer essas provas, eu não tenho cabeça para fazer essas provas longas, não tenho. Até os 100 quilômetros ele consegue fazer, sabe, sem problema. Passou disso, tem que passar já à noite, já acabou a prova para ele, né? Então, por isso que eu falo, acho que o principal é você trabalhar a sua mente, sabe? Você está nos treinamentos, sabe? Você tem que estar lá treinando, tudo. O que eu faço bastante, eu procuro, às vezes, fazer, como essas provas nossas é longa, ela é sozinha, então eu procuro fazer muito treino também sozinho, para mim trabalhar a cabeça, porque na hora da prova você vai estar sozinho, você vai estar, né? Você vai estar horas e horas e horas sozinho ali, sem ninguém por perto. Essa prova que até ali está falando nessa UAI, eu fiz agora em novembro, né? Fiz em novembro. E, meu, praticamente eu corri a prova o tempo todo sozinho, eu só via gente nos apoios. Quando o apoio que eu tinha que preparar meu suplemento, não tinha ninguém. Então, às vezes tem que trabalhar muito a mente. Lógico, tem que ter o condicionamento, a musculatura tem que estar boa, você tem que fazer todo o seu treinamento, as planilhas, tem que fazer tudo direitinho.
Mas se a cabeça não tiver legal, você pode fazer o que você quiser, que é difícil. É difícil. Então, a cabeça, trabalha sempre a cabeça, sabe? Sempre lá trabalhando ali, se estiver fazendo seus treinamentos, você está fazendo ali, meu, vai trabalhando sempre a cabeça ali. Você pode, com certeza, sabe? Até eu brinco assim, falo assim, meu, aí o pessoal fala, como você faz isso? É fácil, faz a inscrição, você vai fazer, acabou. Se você não fizer a inscrição, você não vai fazer. Não tem que começar a fazer a inscrição, né? Vai lá, vou fazer esse desafio, vou da meia maratona. Então vai lá, vai fazer uma inscrição, já começa a trabalhar em cima da inscrição já, né? É assim que você vai estar começando, é assim que você vai estar iniciando para estar dando um passo adiante, né? Então, é a cabeça. É a cabeça. Tem um amigo nosso que o apelido dele é cabeça. A gente fala, ó, ele tem vantagem, olha a cabeça dele, né? Ele tem vantagem, né? Porque na maratona a gente fala que é 70% cabeça, né? Na ultramaratona. Então, tem que estar sempre com a cabeça limpa, né? Isso é Eu uma acho dica que que eu daria. eu acho que também tem o negócio de começar aos poucos, né? Que nem quando você Sim, começou, você pedalava 20 quilômetros e agora você pedala 100. Eu acho que tudo com o tempo, né? A gente se permitir é, aumentar aos poucos, né? Eu acho que o Henrique e o Walter, que também já são mais experientes, assim, eu acho que qualquer esporte, né? Por exemplo, sei lá, você vai fazer musculação, a gente não começa levantando 50 quilos, né? Sei lá, eu fiz CrossFit, foi uma das melhores coisas que eu já fiz para fortalecimento. Você começa com uma barrinha de PVC ali para fazer os movimentos e tal, até você chegar na outra barra feminina, e depois você vai na barra grande. Então, acho que tudo é o despacito, sabe? Vai bem devagar para não se Agora, machucar, né? É, nunca esquecer do alongamento. Além da forma da preparação muscular, alongamento. Os maiores causas de lesões é falta de alongamento. Tá? A gente acaba não deixando secundário, muita gente até nem gosta, mas sem alongamento é onde a gente começa a ter problema. Eu tive problema na maratona de Berlim porque eu relaxei nessa preparação de alongamentos e uma preparação muscular mais apropriada. Aí, do meio para frente, por isso que eu fiz em 6 horas, a minha coluna lombar começou a pipocar e eu tive que dar uma reduzida. Até o 21 foi bem, mas depois, aí eu li, não lembro quem foi o corredor, um desses corredores que já ganhou até na Olimpíada, maratona, ele fala, né? Até os 20 é perna, dos 20 até os 30 é coração, dos 30 para frente é cabeça. cabeça. É tudo, é só a cabeça. Porque o resto já era, né? O resto já está todo arrebentado. Então a cabeça faz e faz você chegar. Sabe que a gente até fala assim, né? Até que a Aline falou de fazer as etapas, né? Quando eu comecei, era mais ou menos o que você tinha falado, Aline. Você via o pessoal que já estava abandonando as corridas, né? As corridas de rua, aí o pessoal já estava se aposentando, queria ir para as ultramaratonas. E hoje já está diferente. Hoje tem gente que nunca fez uma corrida de rua, nunca fez uma maratona, já vai direto para as ultra, né? Não sei, vocês aí que estão aí também acompanhando corrida, tem o canal do estagiário, Han Robert Han. A gente chama ele de estagiário porque ele é nosso estagiário, né? Ele começou a correr, é o mais novinho, tem 30 anos, né? E ele entrou direto na ultramaratona. Ele entrou direto na ultramaratona. Agora que a gente de tanto falar para ele, falou, meu, vai fazer uma prova de 20, vai fazer uma maratona, né? Vai fazer as provas, vai curtir essas provas. Você ainda tem velocidade, você consegue fazer um ritmo diferente aí, você consegue ainda ter velocidade para isso. E geralmente, quando nós começamos lá atrás, o pessoal que já estava deixando de correr as provas de rua, as provas rápidas, ia para outra maratona. Então, as pessoas hoje estão pulando completamente. A minha esposa nunca fez, acho que, uma maratona, minha esposa. Eu inscrevi ela numa 12 horas, ela fez umas 12 horas já direto, né? Ela fez 80 quilômetros na primeira 12 horas dela, sem nada assim, né? Quando eu fui fazer essa prova da Badwater, lá no deserto, ela começou a treinar, que ela falou, vou começar a treinar, que eu quero fazer alguma coisa com você lá no dia. E ela, né, a primeira vez que ela foi correr, ela correu 12 horas comigo na madrugada lá no deserto, né? Então, eu falo, tem gente que já pulou direto as etapas, foi direto lá para as provas longas e não fez as outras provas. Então, realmente, às vezes tem que seguir
essas etapas aí, fazer, né? Tem um amigo meu que hoje ele está morando lá em Portugal, eu dou bastante dica para ele, né? Eu falo para ele, vai calejar, vai fazer prova, vai quebrar, vai fazer de novo, vai assim, vai. Se você não fizer isso aí, você nunca vai fazer as outras provas, né? Que o sonho dele é fazer a Badwater. Ele sonha em fazer a Badwater. Mas se você não fizer as outras provas primeiro, você não faz a Badwater. Você não vai chegar lá direto, fazer a inscrição da Badwater e fazer. Não vai. Né? Então, você tem que ter as etapas, né? Tem que ter as etapas aí para não quebrar esse ciclo aí, né? Pedro, chegamos aqui no horário combinado para poder te ouvir. E eu ficaria aqui mais horas te ouvindo. Acredito que todo mundo aqui se inspirou bastante. Queria agradecer você por compartilhar sua história, trazer toda essa energia, essa inspiração para a gente. E parabenizá-lo, né? Como todos que estão aqui na sala, a gente ficou encantado de te ouvir. E você trouxe a prova de que realmente o limite é uma questão de perspectiva. Então, para quem quiser te encontrar, qual a dica que você dá da melhor ferramenta aí para se conectar com você? No Instagram, né? No Instagram, acho que hoje é o mais fácil, né? É o Aham. meu nome, Pedro Cianfarani. É Pedro Cianfarani, né? É que aqui no coisa está com Pedro Luiz, né? É Pedro Cianfarani, que Para, é o mesmo nome que está lá no no folderzinho que vocês bannerzinho. fizeram. Isso, é Maravilha. isso, né? E Esperamos estou à encontrar. disposição, Deu um delay aqui, desculpa. né? Eu estou à disposição, qualquer coisa que precisar pode me chamar, né? Tô para lançar meu livro aí, né? Meu livro já está prontinho, já tá em fase aí. Eu tô lá, eu conto também bastante história minha aí, né? Por ordem cronológica, que eu fui, né, jogando para lá, para cá, né? A gente vai contando conforme vai aparecendo a história, né? Mas lá eu tenho aí a ordem bem Legal. cronológica aí de como eu segui a minha, né? Minha carreira aí, né? Convida a gente para o lançamento. Não Com esqueça. certeza, Exatamente. com Dentro do Open Mind certeza. Brasil, nós temos um grupo de esportes. Teremos o maior prazer de divulgar lá o lançamento do seu livro. E imagino que deva ser por São Paulo, aí na região. A Sim, gente sim, sim. chamar a turma para estar com você aí. Esperamos encontrá-lo em breve num evento presencial voltado ao esporte do Open Mind. Pedro, mais Estou à uma vez, muito disposição. obrigado e até uma próxima. Queria agradecer Até a também a próxima. presença de todos vocês e nos vemos em breve. Obrigado, gente. Obrigado, Boa Obrigado aí, noite, gente. estou à pessoal. disposição. Parabéns, Pedro. Valeu, pessoal. Valeu. Até. Valeu, obrigadão, gente. Obrigadão mesmo. Gente, prazer. Tchau, tchau.